Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo então a mais um quadro aqui do Apostolicast. Hoje então vamos falar sobre uma questão muito perguntada para o povo unicista, para a teologia unicista, digamos assim, que é a respeito do Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. Quem já é do assunto aí, da mais linha apologética, já sabe do que estamos falando. Então, senta aí, fica comigo até o final, porque vou te mostrar uma linha muito interessante sobre essa parte da Bíblia. E tá muito frio aqui, então dá teu apoio. Sei lá, deve estar 0 grau aqui agora na Serra Gaúcha. Hoje é dia 8 de agosto. E se tu tá achando que frio acostuma, não acostuma. É frio, né? Tá congelando os dedos aqui. E o estúdio ainda não tem aquecimento, então vamos pela força do Espírito. Mas vamos lá então, meus irmãos. É o seguinte, logo que eu comecei na minha jornada de fé na Igreja Apostólica do Brasil, logo veio os comentários a respeito, né, da teologia, né, ataques apologéticos, defesas, enfim. Eu era da linha da Trindade na igreja anterior, e daí logo veio a questão, pois é, mas tu vê que lá na criação do homem Deus fala, façamos, então com quem Deus estava falando? E sempre fica essa questão, com quem, né? Então, sempre quando fala com quem, a gente pensa, né, onde é que está o quem, né? Cadê a outra pessoa? Porque a pergunta pede outra pessoa, então a gente fica procurando na cabeça. E realmente eu não sabia responder no início. Comecei atrás e olhar os originais, olhar como é que estava na Torá, no Tanar e todas essas questões judaicas que trazem a origem, né? Porque o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e realmente a palavra é façamos, traduzido para o português. Mas aqui vem uma questão que eu não sabia, meus irmãos. Aqui vem uma questão. Porque no original a palavra façamos, tá? Ela é em hebraico escrita como nasé. E nasé dá o sentido de fazer, criar, formar, dar ordem e tantas outras coisas assim. E quem escreveu nasé foram os hebreus. E os hebreus em momento nenhum concordam com Trindade. Zero. Judeu que é judeu acha que Trindade é idolatria. E algumas partes falam que Deus estava conversando com os anjos, não sei o que, toda essa ideia aí de trazer o mundo celestial para esse versículo, né? Porém, o verbo façamos, que é nascer em hebraico, e aqui eu vou entrar um pouquinho de gramática, então tenha paciência, isso vai ser importante para você, como foi para mim muito importante, porque é algo que traz tranquilidade para a gente. Nascer, meus irmãos, é o verbo voltivo, onde o orador está apresentando a intenção do que ele vai fazer, entendeu? Existia uma passagem que diz, Davi fala, né? Por que está abatida, ó minha alma? Então, Davi está fazendo uma pergunta para a alma dele. É uma declaração de Davi para ele mesmo, né? Então, tem o orador e tem o sujeito. O orador é Davi e o sujeito é a alma. Não que eu seja muito forte em português, mas não tem como dizer que são duas pessoas, né? É a mesma coisa que eu dizer, mas o que tem com esse meu joelho que anda doendo já faz uma semana? Joelho e eu, não é duas pessoas. Então, o verbo nascer traz esse sentido, onde o orador, que aqui é Deus, está dizendo o que ele vai fazer. Existe também uma vertente sobre o verbo majestático, onde fala vossa excelência, vossa majestade, vossa alteza, onde usa o vossa, que é um plural, para se referir a uma só pessoa. Também é interessante essa parte, né? Mas falando de gramática, quando sai do hebraico, que é o verbo nascer, e passa para o português, existe uma dificuldade de passar a mensagem. Então a palavra mais aproximada é façamos, porque pelo que eu pesquisei, não existe uma tradução clara do verbo nascer para o português, porque
a gramática hebraica, ela é construída de forma diferente do português. Então, quando o tradutor vai fazer o trabalho dele, ele precisa encaixar a melhor palavra para aquele verbo. Então, é o façamos. E não tem problema. Façamos, tá certo. Agora que eu falei um pouco de gramática, eu falei meio rápido, porque a ideia aqui é dar uma pincelada por cima, mas também te mandar a real, né? Aquela ficha que cai, sabe, que caiu para mim, é que Gênesis 1:26, meu irmão, é uma ordem. Deus está dizendo, tô até com a Bíblia aberta aqui, King James, tá? Diz bem assim, ó: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a parte A, depois tem o resto, mas o detalhe está nessa passagem aqui. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ela é uma ordem, certo? Deus está dando uma ordem, tá bom? E o resultado dessa ordem é o ser humano, como está no versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, eles o criou. Então, Deus dá uma ordem e essa ordem é executada. E o resultado dessa ordem é a gente, é o ser humano. Então, se Deus é 3, é 2, é 5 e o resultado da ordem é você, aí eu faço a pergunta: quantas pessoas você é? Entende? Se tu tem dúvida sobre quem estava naquele momento executando, formando o ser humano, é mais de uma pessoa, é só você olhar para você mesmo, que você vai saber que você é um. E daí já me disseram: mas tu vê, nós somos corpo, alma e espírito, né? A tricotomia, né, do ser humano, ou a dicotomia, vai do que tu pensa, o assunto não é esse. Mas ainda assim, se tu for corpo, alma e espírito, eu te pergunto: quantas pessoas tu é? Você é um, é um. E quando nós morrer e a nossa alma subir, eu ainda te pergunto: quantas pessoas você é, mesmo perdendo essa carne? Então, se um dia alguém te perguntar com quem Deus estava falando, a pergunta não é com quem Deus estava falando, a pergunta é: qual é o espelho, qual que é o resultado da ordem de Deus, para nós enxergarmos Deus. Uma, porque Deus não é visível, né? Deus é onipresente, não é visível na questão, ele toma a forma que ele quer, como ele falou para Moisés: serei o que serei, né? Deus é onipresente, tudo isso, mas o resultado da ordem, isso que tu tem que pegar, meu irmão, quando te perguntarem isso sobre Gênesis. Então, o façamos ali, quantas pessoas tinham, é só tu olhar para o resultado da ordem. Você, meu irmão, é a prova viva da semelhança e da imagem. Olha só, nós somos a imagem, o reflexo do espelho daquele que disse façamos. É você. Você é o reflexo da ordem. E você é um. Não tem como dizer que nós somos 2 ou nós somos 3. Isso seria uma pessoa com um problema de cabeça. Então, é um. Deus sempre foi um. E isso é a base da unicidade de Deus, do monoteísmo raiz, o monoteísmo puro. Deus é um, único, só Ele. E eu poderia entrar em outros assuntos, né? Mas daí eu vou fazer outros vídeos. Então, a mensagem eu queria dizer sobre façamos o homem, tá? A palavra tá certa, tá? É a melhor tradução para nasce, mas saiba que nasce é singular e que quem escreveu nasce foram hebreus, e hebreus não crê em pessoas divinas, né? Pessoas na divindade. Eles creem uma única pessoa divina que se assenta num único trono, tá? E a Igreja Apostólica do Brasil vem dessa raiz monoteísta, ela vem desse princípio, e você também foi criado nesse princípio. Você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus. Então, se você é uma pessoa, logo o teu Criador, que te refletiu na criação, também é único, uma única pessoa divina. Estou tentando procurar as melhores palavras aqui, mas
Você captou a ideia, tu entendeu? Então, trouxe hoje uma explicação lógica, trouxe um por cima da gramática, né? Poderia aqui botar vários livros, né? Os Lexos de Strong aqui, pegar, né, o do hebraico e tal, mas vai pesquisar. Tudo isso que eu estou te passando foram as pesquisas que eu já fiz. E por fim, é o que cabe quando a gente olha para a semelhança de Deus. Uma única pessoa, um só corpo, um só espírito, uma só alma, mas ainda assim é uma só pessoa. Então Deus te abençoe e muito obrigado por ficar até aqui. Então quando eu te pedirem sobre Gênesis 1:26, tá aí uma rápida resposta. Se você não é unicista, tá pesquisando sobre isso, escuta isso aqui. Se tiver alguma dúvida, fala com o pastor Luciano Batista, um grande apologeta, um grande erudito da unicidade aqui no Brasil. Qualquer pastor da Igreja Apostólica pode te ajudar também. Isso aqui é o ABC da unicidade. Teria muito mais assuntos para mim entrar, mas pode ser para outros vídeos. Enfim, vai pesquisando, vai orando, clama a Deus, Ele vai te ajudar. Quer conhecer nossos cultos? Por favor, entre em contato da cidade que tu for. A gente dá um jeitinho de te colocar num culto apostólico para tu sentir não só por palavras, mas também pela presença do Espírito Santo, que nos mostra muita coisa. E eu gosto muito de falar desse assunto, gosto muito. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tem meu contato no início ali, no card, na vinhetinha de início ali. Tem meu contato, fala comigo. Estamos à disposição, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.